É isso aí, pessoal! Aqui é Dr. Reclama, o exterminador de smartphones. Hasta la vista, baby. Então, vocês acharam que o Dr. Reclama ia largar da sua militância contra o crime dos smartphones? Não, o Dr. Reclama não largou da sua militância quanto ao crime dos smartphones, galera. Eles continuam radioativos. O brasileiro é um ser muito interessante. O brasileiro é muito interessante. Eu vejo aqui, por exemplo, assim, ó. Acontece muito aqui, né? O cara vê, tipo, você viu? Mataram o cara lá na frente de um bar, exemplo, né? Aí todo mundo fica, oh, ai meu Deus, eles vão matar todo mundo. Aí chega alguém bem de canto, né? Geralmente é um Zé Ruela e diz assim, mas ele estava envolvido. Oh, então se estava envolvido, tudo bem, vamos aceitar, legal, a criminalidade aumenta cada vez mais, mas se estava envolvido, tem permissão para matar. Isso é o que eu digo que acontece muito no Brasil e que o cérebro humano faz isso com as pessoas. O que acontece? Você vai lá e coloca assim... Bom, os smartphones, eles geram... Agora que eu vi, o óculos tá torto aqui, ó. Eu vou ter que acertar isso depois. Os smartphones, eles geram radiação. Oh, tudo bem, mas a Anatel especifica que eles têm que emitir 0,6 não sei o que lá. Depois eu vou dizer o nome certo pra vocês, tá? Então... Aí as pessoas dizem, uau, então o meu está dentro da Anatel porque ele é nacional? Aí eu faço a pergunta para vocês, senhoras e senhores. Existe alguma pesquisa que diga que 0,6 não sei o que lá, eu vou pesquisar depois para dizer o nome da coisa, é seguro? Foram feitos testes preliminares durante 1 ou 2 anos, uma pessoa recebendo uma carga, porque tem gente que recebe cargas altíssimas. Aí o meu amigo Di Alves, o cara muito legal, me ligou e disse, doutor, não quis lhe ofender e tal, a gente já conversou e eu vi no vídeo dele que ele comenta, mas o Wi-Fi, as ondas de Wi-Fi, cara, o Wi-Fi são ondas que tem uma padronização e as ondas de celular tem outra padronização, bem mais alta e mais direcionadas. Porque quando você pega um aparelho, exemplo, um aparelho. Alô, você está aqui, tá? O aparelho, ele vai procurar a antena com o sinal mais próximo ou não, tá? Não necessariamente, isso não é um padrão, mas ele vai buscar o sinal mais próximo teoricamente. Se o sinal mais próximo estiver numa antena para lá, essas ondas vão passar pelo meio da sua cabeça. Se estiver para lá, elas vão passar para o outro lado. Então, o que acontece? O que acontece é que, mal ou bem, existe uma taxa de radiação muito alta. Inclusive, existem alguns testes, alguns procedimentos que estão sendo feitos na Europa. E aí eu lembro daquela situação do cigarro. Vocês lembram, senhoras e senhores? Oh, todo mundo fumava, há 20 anos atrás, todo mundo fumava. E aí era lindo e maravilhoso e super na moda fumar. Até que de repente começou a dar câncer nas pessoas. Mas foda-se, você tem câncer porque você quer. Então as pessoas diziam assim, olha, fulano está com câncer, mas ele fuma? Fuma. Ó, então, ok, continuamos felizes. O ser humano cria uma gaveta, a gaveta do sob controle, e ele aciona essa gaveta, então alguém diz lá, mas ele fumava, beleza, né? Quando matam alguém, mataram o cara, arrancaram a cabeça, alguém diz assim, mas ele estava envolvido, uau! Então o ser humano tem a gaveta, puxa-se a gaveta, coloca-se ali, vamos manter o controle para não entrarmos em pânico. Então agora, vamos falar a respeito do que acontece. O que acontece? A Anatel, aquela empresa incrível que determina, empresa não, desculpe, aquele órgão que é responsável por fiscalizar, né, os meios de comunicação e telefonia no Brasil, acho que seria essa a palavra certa, a mesma responsável
por dizer para as empresas que elas fiquem à vontade de cobrar serviços de streaming e banda larga, né, com os brasileiros, a mesma aquela daquele pânico que teve, que todo mundo achou que a internet ia deixar de ser ilimitada, né? E realmente a Anatel deu passe livre para as empresas fazerem o que querem. A mesma que libera Oi, Vivo para enfiar planos em você que você nem sabe que você tá, e lhe cobram taxas e o seu crédito some e desaparece. Essa empresa super incrível que se preocupa com o bem-estar do cidadão, que foi criada para regulamentar e não para babar o ovo das empresas. Essa mesma, senhoras e senhores, disse que 0,6 está aceitável. Bom, então enquanto não existe um estudo, né, vamos abrir a gaveta do Sob Controle e colocar lá os celulares, porque a Anatel falou. E aí o que acontece? Existem aparelhos chineses que geram 1.6, que em vez de 0,6 seria 1.6. Seriam quase 3 vezes mais do que o padrão da Anatel, sendo que alguns nacionais não chegam a 0,3, 0,2, tá? Alguns nacionais. Então, o que acontece? Acontece que alguns aparelhos chineses geram 8, 9 vezes mais radiação do que outros aparelhos. E detalhe, para quem não está entendendo, nós estamos falando de ondas de celulares, não são ondas Wi-Fi. Então não confundam as cabeças, até porque os Estados Unidos, só para vocês entenderem, pessoal, eu tô falando numa linguagem simples porque meu público são pessoas simples que não querem detalhes, eles querem apenas a verdade, tá? Então o que acontece? Agora o bastião da verdade vai falar, né, Rude Tech Nerd, seu russo maluco? O Rude é um russo maluco. Então agora os deuses do YouTube que me perdoem, porque hoje em dia eu estou sendo... Wilmer, cala a boca. Nós estamos sendo observados pelos deuses do YouTube. Tem vários deuses do YouTube no meu canal. Senhoras e senhores. Tem youtubers grandes vendo o canal do Dr. Reclama e dando palpite. Um abraço, Lupe Infinito. Vocês são os deuses do YouTube. E o garoto aquele que o... Como é que é? Marcel Campos adora, também está no meu canal e comentou. É um prazer, né, dizer que os deuses do YouTube estão no meu canal me assistindo. Então eu tenho que ficar no mínimo a rigor para a situação. Os deuses do YouTube não vão gostar, ou vão gostar, tanto faz, não sei. Mas a verdade tem que ser dita, senhoras e senhores. As pessoas estão confundindo o sinal de Wi-Fi com ondas de celular. Não são as mesmas coisas, não são as mesmas modulações e nem as mesmas frequências, senhoras e senhores. Inclusive, os Estados Unidos está e já inventou uma arma que trabalha com ondas de micro-ondas, que são as mais próximas e parecidas com as ondas de frequência do celular quando você está ligando, tá? Eles criaram uma arma que é capaz de torrar um soldado inimigo em apenas 1/1000 de segundo. Então, se os Estados Unidos estão trabalhando com essas frequências de ondas, você já imagina o que sobra para você desavisado que compra um aparelho sem se preocupar com isso. A dica do Dr. Reclama, que inclusive uma pessoa postou no canal, é que Dr. Reclama tem feito. Eu tenho falado no celular, no Viva Voz. Quando eu não estou no Viva Voz, coloco um fone de ouvido. Não estou mais colocando o meu Nokia na minha cabeça. Assim, ó, galera, de um aparelho para outro, sente-se a diferença e é visível, tá? Um Moto C Play 2, eu não achei que emite muita radiação. Usei ele muito pouco, tá? Mas o K10 emitia bastante radiação. Agora, esse Nokia é realmente radioativo. Entendeu? Estou me sentindo afetado pela radiação do celular. Aí vai, Rudy, agora pode se arriar no Dr. Reclama e dizer que ele está radioativo. Eu estou o exterminador do futuro. Hasta la vista, baby. E vou pegar a minha 12 e fuzilar as pessoas que gostam de abrir gavetinhas e colocar parâmetros nessas gavetinhas. O que eu digo para vocês, se querem mais a fundo, pesquisem mais. E digam que o Dr. Reclama está mentindo, então. Afinal, o meu compromisso é com a verdade, eu não vendo aparelhos, sou um frustrado.
né? Tenho que apenas ficar aqui esculhambando e jogando pimenta na sopa dos outros. E enquanto isso, né? Enquanto o brasileiro assiste futebol, Narizinho e seu marido, o estuprador de velhinhos, foram liberados pelo STF. É verdade, senhoras e senhores. O STF, aquele órgão de juízes superiores lá, Supremo Tribunal Federal, Supremo... Estamos fodidos, né? Porque são uma cambada de safado que fica liberando político. E outra é que vocês não sabem, enquanto muitos torcem pela Copa e não veem a verdade por trás disso tudo, parece que Lulinha vai ser solto, olha que delícia, e vai concorrer à presidência, senhoras e senhores. Enquanto nós ficamos aqui, ó, lalaiê, Neymar, o maior sonegador de impostos, mas tá certo ele, eu não culpo o cara. Afinal de contas, quando você sai do Brasil, aí você descobre que você está num país de sanguessugas. Por que você vai ficar dando dinheiro para o Temer, que é um baita de um safado e não trabalha e fica só explorando a nação? Por que dar dinheiro para esses políticos vagabundos? Na minha opinião, Brasília podia secar. Os estados deviam cortar os impostos para Brasília e deixassem que eles vivessem de salário mínimo. E aí vamos ver até quando a bandalheira vai se criar. Vamos ver quem vai querer ser político. Ninguém vai querer ser político, a menos aqueles que têm amor à camiseta. Se você ama a sua pátria, então você tem amor à camiseta. Doutor Reclama é um maluco? É um doido? Ou o compromisso dele é com a verdade? Talvez nem sempre a verdade seja a verdade absoluta. Mas o que eu digo para vocês, senhoras e senhores, as ondas de Wi-Fi são uma coisa e as ondas de celular são outras. Na linguagem bem básica para quem quiser entender. Se você quer mais detalhes, pesquise, porque o Dr. Reclama está sempre ocupado, sempre correndo atrás da máquina. Mas eu tinha que dizer isso, afinal, eu sou radioativo. E se eu sou radioativo e os deuses do YouTube estão me assistindo... Halal Akbar para vocês! É isso aí, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí. Vai, se tem coragem. Dr. Reclama... é um maluco, o exterminador de smartphones. Um abraço.